Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que ouve agora a palavra do Senhor, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Estamos aqui por intermédio deste canal de bênção, preparando o caminho do Senhor Jesus, para juntos aqui estarmos aprendendo da palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Hoje nós estamos com um tema aqui que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Este é o tema de hoje. Deus, ele repreende aquele que ele ama, assim como o Pai repreende ao Filho a quem quer bem. Então a palavra, quando vem para nos repreender, ela é muito importante, pois o Senhor, assim como o Pai que quer ver o bem do Filho, assim o Senhor quer ver o bem de cada um dos seus filhos. E é por isso que o Senhor nos ensina, e a palavra do Senhor nos instrui todos os dias, se você medita nela. A palavra do Senhor é os ensinamentos para como nós devemos andar como os verdadeiros cristãos nesta terra. Amém, meus irmãos? E a palavra do Senhor, ela diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 22 e o 23, diz, isso aqui quem disse foi Jesus: a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Olha o que disse Jesus, que a lâmpada do corpo são os olhos. E ele diz, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas, porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Todo o teu corpo será trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Tudo começa pelo aquilo que nós olhamos. E de que maneira nós olhamos? Porque quando nós olhamos, vem para aqui e pensamos. E quando pensamos, desejamos e logo já está no coração. E assim é executado aqui fora. Porque antes de acontecer aqui fora, já acontece dentro do nosso coração. Olha o que disse Jesus quando ele falou sobre o adultério. Em Mateus capítulo 5, versículo 27, diz assim, Jesus ele disse, ouviste que foi dito, não adulterarás. Jesus ele disse, eu porém vos digo, que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Isso aqui é muito poderoso. Jesus disse, foi dito aos antigos, não adulterarás. E ele disse assim, eu porém vos digo, todo aquele que olhar com desejo, já cometeu adultério no seu coração. Ele diz aqui, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. A maneira do olhar, o desejo dentro do coração, ele disse, já cometeu adultério com ela.
Pois tudo começa pelo olhar. E vem o desejo. E o desejo executa. E antes mesmo de acontecer fisicamente, já acontece no interior. É como uma pessoa também que tira a vida de outra. Antes dela tirar a vida de outra pessoa nesta terra, dela ir matar alguém, ela já matou dentro do seu coração. Pois ela já desejou e ela já almejou aquilo dentro do coração, aquele plano maligno. E ela só fez executar aqui fora. É como diz também a palavra do Senhor. Nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio, pois a boca fala daquilo que o coração tem em grande quantidade. Pois se a pessoa, o prazer dela é falar de Jesus, ela tem as palavras dentro do seu coração e nela medita de dia e de noite, o prazer desta pessoa é sempre estar falando de Jesus. O que mais você vai ver sair da boca dessa pessoa é falar de Jesus. Pois a boca fala daquilo que o coração tem em grande quantidade. E Jesus é que ele diz: eu porém vos digo, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Não basta só fazer fisicamente. Já fez dentro do coração. Quando a pessoa olha e deseja, ela já desejou, já almejou aquilo dentro do coração, então ela já fez. E Jesus ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o teu corpo para o inferno. Isso aqui é poderoso, essas palavras. Não quer dizer que você vai arrancar o olho fisicamente, mas aqui está dizendo para que você tome uma atitude. Está vendo que está errando, conserta o teu erro. Está vendo por onde você está errando, conserta o teu erro. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. E o Senhor está aqui nos ensinando por meio da sua palavra que os olhos são a lâmpada do corpo. Tudo depende de como você olha e deseja as coisas. Com malícia, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Então tudo começa pelo olhar. E vem o pensamento e o desejo. Aí você deve dizer: mas irmão, a gente olha no mundo aí fora, há muitas tentações. Antigamente também tinha. Pois você conhece as histórias. Você sabe pelo que José passou quando chegou na terra do Egito. Mas ele não se corrompeu. Muito pelo contrário, ele permaneceu firme e fiel. Pois como diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 13 e o 14, vai falar aqui um pouco sobre a tentação, que diz assim: quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Ou seja, cada pessoa é tentada e atraído e seduzido pelo seu próprio desejo, porque o desejo já está no seu coração. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Pois como diz a palavra do Senhor, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então cada pessoa é tentado pelo aquilo que ela deseja, pelo aquilo que ela é seduzida.
diz aqui, cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Aí você diz, e o que eu devo fazer, irmão? Sozinho você não consegue. Você tem que escolher um lado. Ou você escolhe servir a Deus ou ao diabo. Não tem meio termo. Não tem nem lá e nem cá. Ou você escolhe um lado ou você escolhe outro. Todo mundo diz, sou filho de Deus. Se engana aquele que diz isso. Todos nós somos criaturas feitas por Deus. Mas a partir do momento em que nós nascemos da água e do Espírito, recebemos o Espírito de adoção, passamos a ser filhos quando fazemos a vontade do Pai. Aí você diz, isso é difícil de compreender. Jesus, em outra passagem, estava ensinando, estava cheio de gente, e de repente alguém chegou perto dele e disse, olha, mestre, a tua família está aí, a tua mãe e os teus irmãos estão te procurando. E Jesus olhou para aqueles que estavam à sua volta, os seus discípulos, e disse, quem são a minha mãe e os meus irmãos? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, estes são minha mãe e os meus irmãos. Aquele que faz a vontade do Pai. Olha que com Jesus, a palavra não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem como você agradar duas pessoas. Não tem como você servir a dois senhores. Aí você diz, e o que eu devo fazer? A palavra diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 7. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, se submeta à palavra do Senhor, aceite ela, e você terá força para resistir ao diabo, e ele terá que fugir de você, pois não sou eu quem diz, é a palavra do Senhor. Mas para isso você tem que escolher uma posição, pois não tem como você agradar a duas pessoas. Será que você está fazendo a vontade de Deus? Pois todo mundo, se você perguntar, diz, eu sou filho de Deus. Mas filho é aquele que faz a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Será que você é esta pessoa que está fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Nós somos cheios de falha. Somos cheios de falha. Mas será que nós estamos fazendo a vontade do Pai? Olha o que diz a palavra do Senhor e o conselho te dou. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e o 17. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Aleluia. Aqui a palavra diz, andai no Espírito. Se você anda no Espírito, pois quem é nascido de Deus, ele vence este mundo
E a certeza é a nossa fé. Quem é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito. E o Espírito sempre quer fazer a vontade de Deus. Mas a carne quer fazer os desejos da carne. Então eu afirmo, ande no Espírito. E assim você nunca satisfará o desejo da carne. Pois quem faz a vontade da carne não pode agradar a Deus. Pois o Espírito, ele atenta para fazer as coisas de Deus, orar, jejuar, meditar na sua palavra, estar sempre em comunhão com o Pai. Mas a carne não, é fazer a vontade do mundo, as coisas terrenas. Ela inclina para isso, de forma que a pessoa não sente vontade de orar, de jejuar, de meditar na palavra. Por quê? Porque um se opõe ao outro. Então não tem como você agradar duas pessoas. Louvado seja Deus. E você que está ouvindo esta palavra, se você tem alguma pergunta, faça, deixe o seu comentário aí, pois estamos aqui para aprendermos juntos. Se tiver alguma dúvida sobre algum assunto da palavra de Deus, deixe a sua pergunta aí, pois estarei respondendo as perguntas que você fizer. E aquilo que a gente não souber agora, a gente vai orar, vai pedir direção a Deus, vamos pesquisar junto, para que juntos venhamos cada dia crescer e amadurecer para a honra e a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Então assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Escolha um lado, pois não tem como você agradar a duas pessoas. Não tem como você, ao mesmo tempo, fazer os desejos da carne, a vontade deste mundo e querer fazer a vontade de Deus. Ou você faz um, ou você faz o outro. Não tem como e não tem meio, não tem em cima do muro. Ou é ou não é. Ou você é quente ou você é frio. Pois o morno o Senhor vomitará. É o que diz a palavra do Senhor. Não tem meio termo. Amém, meu irmão? Então assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Tudo depende de como você olha e enxerga as coisas. De que maneira você olha. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Tudo depende de como você olha para as coisas e como você reage depois desse olhar. Tudo depende de como você olha para as coisas. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.